Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, paz e bem. Me chamo Antônio Elton, sou da comunidade de Santa Ana, da área missionária Cidade de Deus, setor Dom Luís, Arquidiocese de Manaus. E hoje, sábado, dia 27 de abril de 2024, eu tenho a honra e a alegria de poder partilhar o Evangelho do dia com os irmãos, que se encontra em São João, capítulo 14, versículos do 7 ao 14. Mas antes de iniciarmos, meus irmãos, a leitura e partilha do Evangelho, vamos nos colocar na presença do Senhor, pedindo a Ele que nos abençoe, que abençoe nosso dia, que abençoe o nosso fim de semana, que nos dê a graça de entender a Sua palavra, mais do que entender, amar Sua palavra e, na medida do possível, também colocar em prática aquilo que Ele vai suscitar em nosso coração a partir da leitura desse Evangelho. Que Ele nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se vós me conheceis, conhecereis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos, nós estamos já há alguns dias no Evangelho de São João, e o Evangelho de São João realmente, cada versículo, né, é razão para uma meditação, e o de hoje não é diferente. Mas algumas coisas aqui eu queria trazer à luz para a gente poder, né, partilhar, para a gente poder pensar e orar também. A primeira coisa, meus irmãos, é a descrença dos discípulos, né? A incapacidade de ver em Jesus a imagem do Pai. Jesus tendo falado isso tantas vezes, e às vezes a gente é assim também. Às vezes a gente caminha com Jesus, mas a gente não conhece, a gente não consegue reconhecer Jesus nas situações, nas pessoas, né? Então a incapacidade dos discípulos daquele tempo, né, nos atinge hoje também, né? Isso porque nos falta conhecer Jesus, né? Estava estudando e a palavra conhecer naquele tempo tem o mesmo significado, né, de uma intimidade, assim. Conhecer é uma coisa muito íntima, né? Não me conheces. Interessante que quando o anjo aproxima-se de Maria, né, e faz o anúncio, ela diz: Mas como poderei se não conheço homem algum? Então, para dizer realmente que é preciso realmente ter uma intimidade com Deus a tal ponto, né, de não apenas reconhecer Ele, né, de ver Ele, mas senti-lo, experimentá-lo em toda a nossa vida. Uma coisa que nos chama a atenção também nesse Evangelho, meus irmãos, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas.
Às vezes a gente acha que, assim, esse aqui é um texto que não tem muita explicação, porque Jesus está dizendo que quem acredita nele fará as obras que ele faz e fará ainda maiores. Aí a gente fica nessa confusão mental e espiritual, né, de tentar entender isso aqui. Mas isso aqui não é coisa nova não, meus irmãos. Isso não é coisa nova não. A Bíblia está cheia disso aqui. Lá no Antigo Testamento ainda diz, não me recordo agora, mas sede santos como eu sou santo. É Deus pedindo ao povo para que sejam santo como ele é santo. E ainda lá no Antigo, ainda lá em Gênesis, quando ele cria o homem, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí o próprio Jesus depois diz, olha, parece-me que em Mateus, sede perfeitos como meu Pai é perfeito. E mesmo assim, nós temos todos esses sinais de que nós somos importantes, queridos e amados, nós nos rebaixamos, nós nos desmerecemos, achamos que isso não é pra gente, esquecemos que nós somos filhos de Deus e temos lá no céu alguém por nós. Porque Jesus e o Pai são um. E Ele está lá agora, dizendo, meu filho, você pode muito mais do que isso. Meu filho, você é muito mais do que isso. A gente acha que santidade não é pra gente, perfeição não é pra gente, que fazer obras grandes não é pra gente, porque a gente às vezes, né, se contenta só com obra pequena, né? Porque a gente foi habituado a pensar que Deus está no pouco também. Mas, meus irmãos, Jesus está dizendo que, se crendo nele, né, poderemos fazer obras maiores do que ele. Mas que isso não seja uma pretensão nossa, né, de fazer coisas maiores que Jesus, porque a obra maior de Jesus foi a redenção da humanidade, né? Então, o que podemos fazer aqui é se aperfeiçoar e nos assemelhar ao próprio Jesus. E depois ele continua, pois eu vou para o Pai. Jesus já está com o Pai, Jesus já está lá, né, olhando por nós também, participando da vida divina e também da vida terrena, porque nós, uma vez que somos cristãos batizados, ungidos, nós estamos com Ele também. E ele promete, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado. Meus irmãos, aqui nós vemos um filho, Jesus, aqui nós vemos alguém que ama muito seu Pai, querer a todo custo glorificar o Pai. Meus irmãos, a vida de Jesus foi agradar ao Pai, foi obedecer ao Pai, porque é muito amor de Jesus pelo Pai e agora também por nós também. Quando Jesus se entrega na cruz, ele prova ao Pai que o ama, mas que também ama a humanidade também. Então vale a pena demais a gente se aperfeiçoar, a gente, né, procurar por Jesus, a gente pedir em nome de Jesus. Aí ele continua e encerra, se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Meus irmãos, o que você tem para pedir para Jesus hoje? O que você tem para, né, para expor diante de Jesus hoje? Lembrando que Jesus está lá com o Pai já. Jesus já se encontra já na glória. Ele e o Pai são um. E agora, o que nós temos para pedir para Jesus? Meus irmãos, o que eu tenho para pedir para Jesus é que Ele abençoe a cada um de nós, que nos dê a coragem de colocar em prática os mandamentos, de colocar em prática os pedidos de Jesus, em especial esse de sede perfeitos como meu Pai é perfeito, sede santos como meu Pai é santo, porque são coisas que a gente pode sim realizar. E uma vez que a gente se santifica, estaremos também glorificando, né, o nome de Deus. Tenhamos um fim de semana abençoado na presença do Senhor. Não esqueçamos de visitar as comunidades, participar das celebrações,
porque assim estaremos também glorificando o nome de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.